Mês dos jovens, eu tenho muita alegria, porque tive a oportunidade de conduzir ou de liderar uma juventude durante 4 anos, e hoje a gente está aqui no Parque Sueli, vendo uma juventude que tem se levantado para atender à vontade de Deus, o chamado do Senhor. E essa juventude de Parque Sueli será uma juventude que ainda vai chegar muito longe, porque o Senhor tem projetos na vida de cada jovem desse lugar. E nós cremos que esse mês não será um mês de oba-oba, não será um mês apenas porque é o mês de agosto, mas será um mês que Deus vai despertar a juventude dessa igreja a viver a imersão daquilo que Deus quer que eles vivam. Sabe, irmãos, existem mergulhos que nós escolhemos ir mais fundo. É verdade que existem lugares e áreas da nossa vida que a gente escolhe mergulhar, que a gente fala assim, não, eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar nisso. E a gente escolhe, então, imergir em alguns tipos de realidades e mergulhos em nossas vidas. Mas existem mergulhos que Deus escolhe nos levar mais fundo para tirar o nosso fôlego. Alguns mergulhos, nós escolhemos mergulhar. Mas existem alguns mergulhos que Deus faz questão de nos levar para que nós tenhamos o nosso fôlego tirado. E então percebamos de que Deus é um Deus que nos leva a lugares mais fundos. E nessa manhã eu quero pensar nessa temática, nas profundezas do oceano. Quando Deus nos leva na profundeza do oceano, é porque Deus tem algo muito poderoso para falar conosco. Quando Deus mesmo nos leva a viver um tempo de mergulho de profundidade, é porque Deus vai querer nos fazer perceber de que no meio dessa profundidade de imersão que Ele vai nos levar, será um tempo de viver um a sós com Ele. Será um tempo de desfrutar de algo mais profundo. A gente às vezes canta, quero ir mais longe, quero ir mais perto, leva-me mais fundo. E quando Deus nos leva mais fundo, às vezes a gente perde o fôlego, porque o fundo de Deus não é de acordo com aquilo que a gente imagina ser fundo para nós. Por isso, nós vamos pensar nessa temática. E eu quero ler um texto que talvez você já leu muitas vezes, você que é jovem, debate bíblico, debate versículo. Eu quero ler um livro onde provavelmente os embaixadores já fizeram competições nesse livro, e nós leremos o livro do profeta Jonas. E leremos a oração desse profeta, porque certamente Jonas orou em um lugar profundo, e Deus o levou em profundidade. Abra sua Bíblia, Jonas capítulo 2, nós leremos o verso 1 ao versículo 10, e iremos então caminhar aonde Deus quer nos levar nessa manhã. Você que está aqui, você que está na sua casa também, poderá então mergulhar conosco nessa profundidade. E se Deus vai tirar o seu fôlego nessa manhã, certamente vai ser para te levar ao lugar certo. Diz a palavra de Deus, Jonas, capítulo de número 2, do verso 1 ao 10. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos mortos. A terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor,
e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E eu sou muito grato, porque a Tua palavra ela é tão viva, que na leitura dela, o Senhor já fala conosco. Senhor, o Senhor já fala conosco quando a gente lê as linhas da Tua palavra. Quando a gente tem interesse em gastar tempo com a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Senhor, nós somos a Tua igreja, e essa é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nela há vida, e essa vida vai alcançar a nossa vida aqui nesse lugar. Fala conosco, Senhor. Se ainda tem alguém aqui que precisa ouvir a Tua voz, que a Tua palavra seja suficiente para que o Senhor fale conosco. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu estou muito choroso. Você deve ter percebido. E a leitura da palavra de Deus, ela me leva a muitas emoções. Não emoções passageiras, mas emoções que nos levam a enxergar condições talvez de jovens, condições talvez de homens, condições talvez de mulheres, que escolhem viver a sua vida longe do projeto de Deus, longe do plano de Deus. E a Bíblia ela é clara em dizer para nós de que esse é o Pedro, é o Jonas, é talvez você, que na sua vida escolhe muitas vezes escolher um caminho diferente daquilo que Deus tem para você, que escolhe lutar contra um projeto que Deus já estabeleceu, e que Ele só quer que você cumpra com esse projeto em obediência àquilo que é vontade dEle. Jonas, ele é o personagem que não está perdido por não saber qual é a vontade de Deus. Jonas é o personagem que está perdido exatamente por saber qual é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está perdido no projeto, no propósito, por saber o que Deus quer para a gente. Não é porque a gente não sabe o que Deus quer, mas é porque a gente escolhe não estar em obediência àquilo que Deus quer para a gente. Se a gente vai mergulhar em um tempo de imersão, precisa ser certo de que Deus já falou o que Ele quer que a gente mergulhe. Deus já falou o que Ele quer que a gente se aprofunde. Deus já falou o que Ele quer que a gente busque. Então agora cabe a nós seguirmos em obediência àquilo que Deus já disse que quer que nós mergulhemos em nossa vida. Mas Jonas, ele é o profeta que vive na sua vida, talvez uma das viagens que foi mais catastróficas, por conta de uma desobediência, por conta de uma decisão de escolher seguir um rumo diferente daquilo que Deus havia dito que ele deveria seguir na vida dele. Jonas, ele vive a pior viagem da vida dele. Eu quero dizer para você de que todas as vezes que a gente escolhe contra a vontade de Deus, a gente vai viver as piores viagens da nossa vida. A gente vai passar pelos piores oceanos, piores ventos, piores momentos. Todas as vezes que a gente escolher seguir aquilo que Deus falou para a gente não seguir e ir contra aquilo que Deus mandou a gente seguir, nós viveremos as piores viagens. O barco pode ser belo, o barco pode ser lindo, pode ser tudo maravilhoso, mas vai ser a pior viagem. Aparentemente parece que é de Deus, que o casamento, a família, aquela menina, aquele menino, e você entra nesse relacionamento sem Deus mandar, vai ser o pior relacionamento, vai ser a pior escolha. Escolher ir contra a vontade de Deus sempre vai ser a pior decisão para a nossa vida. Sempre vai ser.
E não cabe apenas à juventude, adultos, homens, mulheres, crianças, jovens. A gente todo dia tem que escolher alguma coisa, e Deus sempre fala algo que a gente tem que tomar como decisão. E todas as escolhas contrárias às decisões que Deus tem para nós, vai nos levar aos piores viagens da nossa vida. Jonas estava certo de que não iria anunciar à cidade de Nínive a mensagem de Deus. Ele tinha já passado por maus perrengues naquela cidade. Quando aquela cidade foi tomada pelos assírios, tanto a família de Jonas quanto os parentes e amigos de Jonas foram massacrados, foram violentados, enfrentaram lutas, enfrentaram dores, enfrentaram momentos difíceis. Deus agora pega um profeta que saiu de uma condição, de um lugar difícil, e diz para ele assim: Jonas, eu quero que você vá nesse lugar que você foi pisoteado, nesse lugar que você foi massacrado, nesse lugar que te machucaram, e lá pregue a minha mensagem. Às vezes Deus nos leva a lugares que nós fomos pisoteados, irmãos. Às vezes Deus nos leva em lugares que nós fomos massacrados. Às vezes Deus nos leva em lugares aonde nós fomos humilhados, e lá Deus ainda quer que a gente pregue a sua palavra. E toda vez que eu escolho desobedecer, eu estou deixando de viver uma certeza de que Deus quer trabalhar tanto naquele que Ele quer alcançar, quanto na minha vida que Ele quer me levar de volta naquele lugar. Jonas, ele é alvo também daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Jonas, então, não achava que aquele povo era digno das misericórdias do Senhor, e ele sabia que Deus, que é misericordioso, iria perdoar aquele povo. Sabe por que muitas vezes você não vai até quem Deus manda você ir? Porque você sabe que Deus vai perdoar a ofensa que Ele fez para você. E a dureza do nosso coração nos impede até de nos humilharmos e irmos em alguém e pedir perdão, sabendo que está errado, sabendo que fugiu da presença de Deus, sabendo que está em desobediência, e Deus está dizendo: vai lá, se humilha, pede perdão, vai lá. Mas eu fui humilhado, pastor, mas eu que fui massacrado, pastor, mas eu que passei pelos perrengues. Deus está falando: mas eu quero que você vá lá e peça perdão, anuncia meu amor. E toda vez que a gente escolhe desobedecer, a gente vai provar das piores viagens da nossa vida. Irmãos, visto que o coração de Jonas estava duro, o próprio Deus então vai enviar um forte vento, causando uma grande tempestade, e assim demonstrando todo o seu plano. Aquele profeta, Jonas, é conhecido como um profeta fujão. Talvez você está fugindo de alguma coisa nessa manhã, e Deus vai te levar a águas mais profundas. Deus vai levar você no profundo do oceano. E o profundo do oceano nessa manhã será a sua consciência sendo trazida à memória, aquilo que Deus quer transformar na sua vida nessa manhã. Irmãos, durante muitos séculos, muito tempo, os teólogos, os estudiosos se questionavam se, de fato, o que o livro de Jonas tem a nos revelar, se de fato isso aconteceu. Porque pensar em um peixe engolindo um homem, e pensar em um tubarão, uma baleia, um peixe grande, como a Bíblia orienta-nos que era, muitos teólogos então foram se aprofundar, foram tentar descobrir de onde é que viria essa possibilidade de um homem sobreviver dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites. E a verdade é de que na própria história nós temos alguns casos de que um homem foi engolido por um peixe. Eu não sei se você conhece a história de James Bartley, um homem de que em 1891, durante uma pescaria, esse homem estava navegando e, em algum momento, um peixe grande, ou um tubarão, ou, naquele caso, um peixe chamado cachalote, que pode chegar a 25 metros, jogou-se para cima e jogou o barco daquele homem na água, e aquele homem ficou desaparecido por um determinado tempo. Em determinado momento, os pescadores pescaram aquele barco, pescaram aquele negócio enorme, e falaram assim: vamos cortar o quanto antes, porque a carne dele pode apodrecer muito rápido, e a gente vai vender. E quando eles abriam as entranhas daquele cachalote, de 25 metros, aquele homem que foi engolido estava dentro daquele peixe, dentro daquela baleia.
Eles então tiraram ele daquelas entranhas, ele estava desacordado, não estava acordado, então levaram ele e ele sobreviveu por mais de 17 anos após passar por dentro de um peixe. A Bíblia é uma verdade. A Bíblia é uma verdade e os homens não podem desmentir, ou não podem inventar, ou não podem deixar de crer na verdade da palavra de Deus. Se Deus quiser enviar baleia para te engolir, Ele vai enviar baleia para te engolir. Se Deus quiser enviar um mamute, enviar um dinossauro, o que Ele quiser enviar, querido, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. E o homem não pode limitar a ação de Deus. Dinossauro, Carlinhos, é isso aí. Não existe dinossauro. E se Deus quiser fazer existir, Ele vai existir. Porque Deus é poderoso, irmãos. E esse texto, então, vai nos levar nessa certeza que do fundo do oceano, Jonas ora e nos ensina algumas lições que devemos aplicar em nossas vidas, e sobre elas eu quero destacar nessa manhã com os irmãos. E a primeira lição que esse texto me ensina é de que nunca é tarde para pedir socorro. Que pena que alguns tiram a vida. Mas nunca é tarde para pedir socorro. O verso 1 e verso 2 diz para nós: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Perceba, irmãos, que Jonas, ele teve muitos momentos e oportunidades para fazer o quê? Orar. Jonas teve muito tempo para orar. Jonas, antes de escolher comprar a passagem, ele poderia ter orado. Jonas, antes de escolher descer para o navio, ele podia ter orado. Jonas teve a oportunidade, até mesmo pelo capitão do navio, de orar. O capitão, quando o vento estava tomando o barco, falou assim: rapaz, ora ao teu Deus, para ver se ele nos ajuda. E Jonas não ora. Jonas não está apenas fugindo de um propósito, Jonas está fugindo de Deus. E a gente sabe que quando a gente ora, Deus vai trazer uma resposta. Mas muitas vezes a gente não quer orar, porque a gente não quer ouvir aquilo que Deus vai dizer. E por isso a gente escolhe então tomar as decisões do nosso jeito. A gente escolhe então e seguir da nossa maneira. E Jonas então, agora dentro daquele peixe, daquele grande peixe, Jonas então começa a viver um tempo de desespero, porque a gente é especialista a só buscar a Deus quando estamos em desespero. Nós somos especialistas nisso. Especialista a só querer o Senhor quando as coisas vão mal, a só querer a Deus quando as coisas são difíceis na nossa casa, quando eu estou doente, quando eu estou enfermo, quando o meu casamento vai mal, quando o meu filho não está bem. A gente é especialista a viver uma vida buscando a Deus só quando a gente precisa de algo, mas quando tudo vai bem, a gente nem consulta o Senhor para tomar a decisão. Nós somos donos do nosso próprio nariz suficientemente para tomar a decisão sem consultar a Deus, para entender se é isso que Ele quer para a nossa vida. Jonas fez tudo isso, fugindo de Deus, mas agora Deus o trouxe a um lugar de intimidade. Deus permitiu de que Jonas parasse dentro daquele peixe, para que lá dentro ele parasse de verdade e começasse então a buscar ao Senhor, nem que seja no desespero. Busca o Senhor. Nem que seja em momentos difíceis, mas nós devemos aprender a buscar ao Senhor. Irmãos, é dentro da barriga de um peixe que ele desfruta de um tempo em comunhão através da oração. Às vezes Deus tem que fazer isso. Às vezes Deus leva alguns para o hospital. Às vezes Deus deixa alguns em casa, enfermo, para que a gente possa viver um tempo parado e desfrutemos de um tempo com o Senhor. Querido, às vezes Deus vai te parar para que você entenda que você precisa buscar um relacionamento profundo com Ele. Isso é Deus nos levando a lugares mais profundos. Isso é Deus nos levando a oceanos. E diga para nós aqui, ficar para nós, não fique você achando de que quando os marinheiros jogaram Jonas do barco no mar, que imediatamente um grande peixe veio e engoliu Jonas. Jonas foi afundando. Jonas foi descendo as águas.
Você imagina o desespero, eu não sei se você já se afogou, eu já tive o desprazer de me afogar. Quão desesperador é. Você imagine um afogamento com os mares agitados, e Jonas descendo, até que Deus misericordioso envia um peixe para tirar Jonas do fundo do oceano e ainda deixar ele em lugar de proteção. O peixe não é um lugar que a gente tem que ficar com medo. O peixe tem que ser um lugar que a gente tem que se sentir seguro. Deus nos leva a peixes para sentir a proteção e a segurança dele também. E Jonas saiu do lugar de perigo, porque perigo era ficar debaixo da água. Homem nenhum sobrevive debaixo da água, mas o peixe, esse sobrevive, porque foi criado para isso. E é interessante, irmãos, porque Jonas, enquanto provavelmente estava sendo imergido, o desespero toma ele, e ele então é tomado por esse peixe, engolido. E nesse cenário, ele busca o Senhor. Jonas só se lembrou de Deus quando estava mergulhado no meio do caos, lá dentro do peixinho, sabe? Eu fiquei pensando, imaginando, se eu estivesse hoje dentro da barriga de um peixe, qual seria a primeira coisa que eu faria lá dentro? Você talvez gritaria desesperado. Primeiro que você já acharia que você estaria morto dentro de um peixe. Alguns que não comem peixe, né? Já estariam mortos pelo cheiro do peixe. A gente passa em algumas peixarias aí, o cheiro é insuportável. Agora você pensa, é melhor sentir o cheiro do peixe ou estar morto? Sentir o cheiro do peixe. É melhor sentir aquele cheiro e estar lá dentro, seguro, protegido. E Jonas lá dentro, ele se lembra de que ele tinha um Senhor e que ele deveria orar a esse Senhor. Jonas então entende de que Deus era poderoso e que Jonas agora ora a esse Deus, e ele afirma que Deus ouviu a sua oração dentro da barriga do peixe. Não existe lugares profundos demais que Deus não escute a nossa oração. Até dentro da barriga do peixe, Deus pode ouvir o nosso clamor. Se a gente reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Olha o que o texto diz, irmãos, olha como é que o texto diz. Aí, nesse mesmo verso, ele diz assim, olha, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas reconheceu, lá naquela profundidade, de que ele tinha um Deus, de que ele tinha um Senhor, e de que mesmo lá dentro daquela profundidade tão profunda, que a luz não chegaria, de que os homens não chegariam, Deus chegaria, porque Jonas estava orando a esse Deus. Querido, quando você e eu oramos, e nós estamos no trimestre da oração, jovens, quando nós oramos, seja no lugar mais distante, Deus ouve a nossa oração, e Deus manda socorro. Deus nos tira de situações lamentáveis, que nós entramos pela nossa própria escolha, porque Deus é misericordioso. E esse texto nos faz perceber de que foi em imersão nas profundezas do oceano que Jonas orou. E talvez Deus está te levando a lugares profundos para que você passe a sua vida também orando. E orando confiando de que Deus é fiel para nos sustentar. É dentro da barriga de um peixe que ele desfruta desse tempo de comunhão. E é interessante perceber de que Jonas afirma, do ventre do mundo dos mortos, tu ouviste a minha voz. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tinha mais jeito. E muito provável, Jonas pudesse até estar aqui nesse contexto aqui morto. Jonas poderia até estar desacordado, porque ele escreve, depois que ele sai, ele não escreve lá dentro, não fique você pensando que Jonas estava com uma caneta lá dentro. Ele está agora escrevendo o que ele viveu lá dentro. E ele consegue trazer a consciência de que ele estava em um ambiente de morte, um ambiente que ninguém faria coisa alguma, ninguém teria a capacidade de mudar aquele cenário, de tirar Jonas daquele lugar, mas ele diz, olha lá do ventre, do fundo dos mortos, no lugar mais profundo do abismo, Deus me achou lá. Querido, Deus nos achou no lugar mais profundo dos mortos e trouxe vida para nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia de um Deus que nos encontrou no lugar mais profundo e nos resgatou desse lugar. Deus é poderoso para mudar qualquer situação.
Não existe condição, não existe homem, não existe realidade que Deus não transforme. Ele muda situações impossíveis. E esse texto nos faz perceber de que do ventre do mundo dos mortos, Deus ouviu a oração de Jonas e Ele ouve ainda orações nesse tempo também. Deus é poderoso, irmãos, para ouvir a sua oração. Não ache que você não será ouvido. A oração é a nossa oportunidade para pedir socorro, mesmo que seja no meio do caos. Peça socorro. Não fique calado. Deus conhece você. A segunda lição desse texto é de que o peixe ele pode ser um convite para provarmos da misericórdia do Senhor. O verso 3 ele diz: jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Perceba. Você vai dizer, pastor, quem jogou Jonas lá foram os marinheiros. Mas os marinheiros, eles eram mais crentes do que Jonas. Os marinheiros, que eram homens pagãos, homens que adoravam outros deuses, estavam mais dispostos a obedecer à voz de Deus do que Jonas estava disposto a obedecer. E os marinheiros, então, ainda tentam relutar, mas visto que não dava mais para relutar, eles pegam Jonas em obediência àquilo que Deus havia mandado e eles jogam Jonas no mar. Jonas foi jogado na profundeza, não foi pelos marinheiros, foi por Deus. Foi Deus quem jogou Jonas no mar. Foi Deus quem jogou Jonas no oceano, pela sua desobediência. E para levar a um lugar profundo, para que Jonas compreendesse quem era o Deus que estava dando a ordem a ele. Você conhece o Deus que te dá ordem, querido? Você conhece o Deus que ordena você a fazer as coisas? Que exige que você cumpra com a vontade dele? Se nós conhecermos a voz desse Deus, nós não deixaremos de obedecer aquilo que ele diz ao nosso coração. Nós iremos obedecer certos de que esses marinheiros, eles foram tomados de temor, e o temor ali não é um temor apenas em obediência, mas é de medo. Eles tiveram medo do Deus que estava falando com eles. Eles ficaram com medo daquilo que Deus faria com eles, caso eles não obedecessem. Quantas vezes, irmãos, Deus fala com a gente, e não há nenhum sentimento no nosso coração. Passa dia, entra noite, e a gente acha que está tudo bem, em desobedecer, em continuar agindo do nosso jeito. Deus vai te jogar no mar. Se você continuar a sua vida de desobediência, Deus vai lançar você na profundeza do oceano, porque lá dentro Ele vai tratar com mais intimidade com você. Ele vai tratar com mais intimidade. Perceba de que Jonas diz: jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, destacando aqui por completo o acaso, a consciência, o destino do cego, com possíveis responsabilidades pela sua situação. Jonas sabe de que não é o acaso, não é o momento, não foi qualquer coisa, mas foi o próprio Deus que estava jogando ele dentro daquela condição. Jonas, irmãos, admite prontamente que Deus, que foi o Senhor, o verdadeiro responsável pela condição na qual ele se encontrava. E aí eu quero que você aprenda algo hoje aqui nesse lugar. Aprenda algo hoje. Você não vive coisas na sua vida que são no acaso. Você não vive na sua vida a obra do acaso. Você não vive a sua vida baseado em horóscopo. Você não vive a sua vida baseado em cartas. Você não vive a sua vida baseado em azar, baseado em sorte. Você vive a sua vida baseado em projeto de Deus. E aquilo que acontece na sua vida é projeto de Deus. Pastor, são coisas ruins. Deus joga no rio mesmo, projeto dele. É coisa boa, projeto de Deus. Deus é um Deus que nos leva a lugares difíceis, mas Ele continua sendo Deus, não é sorte, azar. É Deus agindo na nossa vida. Você entende, querido, que a mão de Deus está estendida sobre você? Porque se a mão de Deus está estendida sobre você, dias bons e dias maus chegarão até você também, mas chegarão com projeto, com propósito de Deus. Não é porque você é mau, porque você é bom, é porque Deus é Deus de projeto. Deus é Deus de propósito. E se Ele tiver que fazer dias maus alcançarem a tua vida, Deus vai fazer, porque Ele tem projeto nos dias maus também. Deus vai fazer, porque Ele tem projeto. Então não fique
achando que a sua vida é sorte do acaso. Não, pastor, eu tenho uma esposa, foi sorte, foi nada, foi Deus misericordioso. Por quem você é, misericórdia. A mesma coisa você, mulher. Você tem esse maridão aí, misericórdia do Senhor sobre você, que nem teu irmão te aturava, mas esse marido te aguenta. Misericórdia, não é acaso. Deus não une acaso, Deus une propósito. E a gente está aí numa onda de, não, eu vou ver, o que vai ser? Já viu a gente crente, né? Feira missionária, vamos ver a previsão do tempo. Oh Deus, quem é o dono é Deus. E se Ele quiser sair sol no meio da chuva, Ele faz sol sair no meio da chuva. E se Ele quer fazer, Ele vai fazer. O homem não pode limitar o que Deus quer fazer. E a gente precisa ter essa consciência. A mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. E sobre a vida de Jonas também essa mão estava estendida, por isso ele foi lançado. A mão que é estendida para abençoar é a mesma mão que é estendida para pesar com correção, querido. E louvado seja Deus por isso. A mão de Deus estava sobre Jonas e ela está sobre nós. No verso 5, Jonas diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está cercado pelas águas. O cenário que ele descreve é a sua situação, é a pior que ele poderia estar vivendo na vida dele. Pior do que ter ido para Nínive era enfrentar esse momento que ele está enfrentando. Por isso que a Bíblia diz para nós: obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus está te convidando a obedecer? Obedeça, e obedeça para a glória de Deus. Querido, o profeta está no seu limite, à beira da morte. Jonas foi alvo das misericórdias do Senhor, e agora deveria demonstrar isto, indo à cidade de Nínive, a mesma cidade que no início ele não achava que era merecida de misericórdia. Perceba isso, um coração que provou da misericórdia não pode guardar amargura, precisa aprender a perdoar. Quem foi alcançado pela misericórdia também quer anunciar misericórdia. Se Jonas foi alcançado pela misericórdia, agora ele precisava ir de qualquer maneira e anunciar um Deus cheio de misericórdia. Porque Deus alcançou ele, Deus alcançou você, Deus alcançou a mim. Então, querido, não se ache melhor, não se ache superior, sinta-se apenas alguém que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Que no seu coração não exista sentimentos amargos, que no seu coração não exista sentimentos de ausência de perdão, que no seu coração não exista sentimentos de inveja, que no seu coração não exista apenas o sentimento: eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor. E através da minha vida, Deus quer alcançar a cidade de Nínive. Através da minha vida, Deus quer alcançar outros também. E Deus tinha como projeto fazer isso através de Jonas. Para finalizar, a terceira e última lição desse texto: o livramento serve para reconhecer com gratidão ao Deus que nos salvou. Você já agradeceu pela sua salvação hoje? Você já foi grato hoje porque você está salvo? Se você morrer hoje, quantos creem que se morreu hoje estão na eternidade? Levanta a mão assim, se você crê. Você crê? Você crê que se hoje acontecer um momento que Deus pode permitir e levar você, você está salvo? Esse é o maior motivo para a gente agradecer. Saber de que Cristo nos salvou. Saber de que o Senhor transformou a nossa vida. Saber de que se o Senhor me chamar hoje, eu estou salvo em Cristo Jesus. A obra salvadora foi realizada, querido. O projeto de transformação foi feito. Deus fez aquilo que Ele tinha como objetivo fazer em nossa vida, que era nos salvar, e louvado seja Deus por isso, porque Ele nos salvou. Jonas foi salvo. Jonas foi salvo da morte. Ele estava nas profundezas do oceano. Deus resgatou ele de lá, salvou ele. E agora Jonas deveria caminhar a sua vida com gratidão. Deus, obrigado porque eu fui salvo. Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Deus, obrigado porque eu não merecia. Deus, obrigado porque eu sou o pior. Deus, obrigado porque eu não sou digno. Deus, obrigado porque o Senhor é bom. É sobre isso, irmãos. É sobre o que Deus fez. E quantas vezes o que Deus fez parece que no nosso coração não entra. Porque
gente continua guardando amargura, sentimentos ruins contra o outro, continua com inveja, continua com disse-me-disse, continua achando de que o outro é melhor, de que o outro está me falando de mim, está repreendido no nome de Jesus a seta do diabo sobre esse lugar, porque o sangue do Cordeiro está sobre esse lugar. A igreja de Cristo tem o sangue do Cristo da igreja, irmãos, e a gente precisa entender isso. O coração da igreja tem que ser grato pela obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Jonas, por outro lado, ele continua agora crendo fielmente no seu Deus. Por isso o verso 7 ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Ele crê de que Deus é fiel e que o sustentou até aquele momento e o tirou daquela realidade. Diferentemente dos deuses que aqueles homens lá adoravam, Jonas percebeu plenamente que Deus era capaz de salvá-lo e o fez. E o salvou da morte por afogamento, designando ali aquele grande peixe para que Jonas fosse salvo. Deus usou um peixe para livrar Jonas da morte. E Deus livra muitas vezes, muitas ocasiões, para nos livrar de situações que nós estaríamos perdidos se caminhássemos nela. E nessa manhã, Deus está usando a sua palavra para nos livrar de continuar em caminho de morte. Que Deus desperte o seu coração, para que você viva a sua vida baseada na vontade dEle. O verso 10 encerra, e ele diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O que Deus tinha que tratar com Jonas, Deus tratou colocando ele naquela condição. O que Deus tinha que tratar com peixe, Deus tratou com o peixe, dando ordem para que o peixe vomitasse Jonas. Perceba de que a oração de Jonas fez com que Deus falasse com o peixe, para que o peixe vomitasse Jonas para fora. Deus não falou mais com Jonas, não, porque Jonas já havia aprendido o que ele tinha que aprender ali dentro. Agora Deus falou com o peixe, e Deus deu a ordem para o peixe, para que o peixe vomitasse Jonas, e o peixe obedeceu a ordem de Deus. Querido, quando Deus fala, até o peixe obedece. Que eu e você sejamos obedientes nessa manhã, porque Deus está falando ao nosso coração, e que Deus nos abençoe. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa palavra. Antes de nós fazermos a ceia do Senhor, porque esse momento é uma ceia de relembrarmos de que Jesus nos salvou da pior condição. Mas eu quero que você lembre disso. Tudo que foi falado nessa manhã aqui neste lugar, Deus falou com você. E talvez você precisa reconhecer aí as suas falhas. Você precisa reconhecer o quanto você está fugindo daquilo que Deus tem para você. Você precisa reconhecer o quanto você está longe. A situação que você vive não é do acaso, é Deus te colocando nela. Coloque-se diante do Senhor e fale com Deus. Fala: Senhor, eu estou diante do Senhor nessa manhã. O Senhor me achou na tua palavra. E se Deus te achou hoje, aqui, abra o seu coração para Ele antes de você participar da ceia do Senhor. Peça perdão se talvez você está vivendo um momento em desavença, ou perdoe, ou vá perdoar alguém, se Deus trouxe à sua memória isso hoje, nessa manhã. Não fuja. Não fuja. Porque a imersão começou. E Deus vai continuar nos levando à profundidade. Querido Deus, nós estamos em sua presença, Pai. E louvado seja o teu nome, porque a tua presença é o que faz toda a diferença. O Senhor falou com pessoas aqui, não falou, Deus? O Senhor falou comigo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ainda fala. Muito obrigado, porque o Senhor ainda usa a tua palavra e vai continuar usando apenas ela para falar ao nosso coração. Nessa manhã, talvez alguns estavam mortos, mas o Senhor está trazendo vida nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a gente não quer fugir do teu propósito. E se o teu propósito passa pelo pente fino de termos que ir a um lugar que fomos machucados, que o Senhor nos leve a esse lugar. Não nos deixe fugir do teu propósito. Se o Senhor tiver que enviar um grande peixe para nos engolir, envia mesmo, Deus. Mas não nos deixe fugir do teu propósito. Para que nós
vivamos a nossa vida tão somente confiando no Senhor. Que cada oração feita nessa manhã, que cada vida que está aqui se consagrando ao Senhor, pedindo perdão, se apresentando e se aproximando, possa receber do Senhor o perdão por aquilo que aconteceu. Que haja perdão, Senhor, nessa manhã. Que haja perdão mútuo, ó Deus. Que haja liberação de perdão, Senhor. Porque o Senhor nos salvou para que nós fôssemos transformados. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos a Tua igreja e a Tua igreja é transformada pelo Teu sangue. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.